Com um pouquinho de atraso, tá saindo o vídeo da análise da estreia do Juventude no Campeonato Brasileiro e já aproveitamos, claro, para projetar o jogo desta quarta-feira contra o Corinthians. Já peço que você se inscreva aqui no canal da Sport Serra, verifique a sua inscrição se você já é inscrito, por gentileza, deixa o joinha aí para valorizar o nosso trabalho. O Juventude me pareceu muito organizado, porém pouco eficiente na estreia lá contra o Criciúma. O Roger surpreendeu ao colocar 2 meias na abertura do jogo. Ele começa a partida com o Jean Carlos ao lado do Nenê. Isso foi interessante sob um aspecto que foi marcar alto, né? O Juventude conseguiu recuperar 2 ou 3 vezes a bola já no campo de ataque, né? Nos erros de saída do Criciúma. E me parece que isso foi bastante estudado. É certo que o Roger tinha a noção de que em algum momento o Criciúma ia errar essa saída e a bola ia cair no pé, ou do Jean Carlos ou do Nenê. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Eu quero lembrar que o próprio Thiago Carpini, no ano passado, ganhou muitos jogos como visitante com essa estratégia. Com o Vini Paulista roubando a bola, batendo a carteira do adversário lá no ataque, e a bola caindo no pé do Nenê, e o Nenê concluindo a gol. Ou pifando alguém, como aconteceu em Criciúma. 2 ou 3 vezes o Criciúma sai jogando errado, numa delas o Nenê recupera, deixa o Lucas Barbosa na cara do gol e ele desperdiça. O próprio Nenê teve uma conclusão da intermediária que ele chutou fraco e o goleiro defendeu. Enfim, teve outra do Gilberto também, né? Aquele se machucou, ele recebe a bola livre e acaba chutando pra fora, ou seja, funcionou sob esse aspecto, né? De marcar alto, de recuperar e a bola cair no pé de um meia. Então, nesse sentido, os 2 meias foram até interessantes e o Juventude poderia ter vencido a partida já nesse momento. E aí eu chego na minha manchete aqui, né? O Juventude é organizado, porém pouco eficiente. Não pode, né? Na Série A, nesse nível de competição, perder tantos gols, minha gente. Perder tantos gols. Não só esses do primeiro tempo, o Juventude teve 14 chances no total e fez uma vez, né? Na qualidade do Jean Carlos no segundo tempo, na sua conclusão. Atacante de Série A não pode perder tantos gols como o Juventude perdeu, como o Lucas Barbosa perdeu, até o Gilberto perdeu 2 vezes, numa delas ele estava até impedido. Mas voltando à questão da estratégia, né, se funcionou por esse lado, por outro lado, 2 meias deixam, na minha opinião, o Juventude vulnerável na sua marcação. Por quê? Com o Nenê e o Jean Carlos é que tem que dar um passinho para trás e se tornar quase um volante. Ele não tem essa característica, não é dom do Jean Carlos marcar, e muito menos do Nenê. Então o que estava acontecendo no primeiro tempo do jogo contra o Criciúma? Os volantes, sobretudo o Barreto, né, que é o segundo volante do Criciúma, estava fazendo diagonal pelas costas do Nenê. E quando a gente via, o Barreto estava lá nas costas do Gabriel Inocêncio, né? E o Criciúma se criou por ali. Até porque os 2 laterais do Juventude têm dificuldades na marcação. São jogadores de característica de apoio. Tanto que o gol do Criciúma sai nas costas do João Lucas. Uma bola levantada, né, nas costas do João Lucas. Mas não só nesse momento, o Juventude teve várias outras dificuldades com superioridade do Criciúma pelos lados. Porque os volantes estavam conseguindo fazer a diagonal, né, saindo do meio de campo, porque o Juventude tinha 2 jogadores que não têm característica de marcação, nem o Nenê e nem o Jean Carlos. Sobrecarregou o Kaique. Acho que o Kaique foi muito bem no jogo, foi até eleito por nós o melhor em campo, mas ele teve que correr demais. Tanto que com 20 minutos do segundo tempo, por ali, ele já estava exausto, né? Pediu para ser substituído, porque ele tinha que dar cobertura para todos os lados. Eu vi alguns erros de marcação no Juventude, no gol nem precisa dizer. Se vocês olharem no replay aí do gol, quem tá pelo lado direito fazendo cobertura para o João Lucas é o Zé Marcos. Porque o Zé Marcos sai da posição dele, de quarto zagueiro, vai para a cobertura do lado porque o Rodrigo San estava lá fora da área, né? Reclamando de uma cotovelada que ele recebeu no lance anterior, na origem, que foi um lançamento, um balão. O Rodrigo San ganha de cabeça, sobra um braço, ele fica reclamando, aí quando ele entra na área ele já tá atrasado, ele vai para a quarta zaga, e nisso o Zé Marcos já tinha saído da posição dele, e aí sai o gol do Criciúma. São detalhezinhos, né? Mas que custam caro, né? Que custaram um gol do Criciúma, que daqui a pouco ficam 2 pontos ali. Eu acho que o Juventude tinha a condição de ter vencido. De qualquer maneira, a atuação do Juventude no segundo tempo foi muito boa. Eu achei o Juventude muito organizado, cresceu o Gabriel Inocêncio apoiando pela esquerda, o lado direito do Juventude funcionou muito bem no segundo tempo, com o Lucas Barbosa, com o Jadson dando apoio por dentro, com o João Lucas passando. Eu acho que foi um Juventude com cara de Série A, mas faltou um pouco mais de aproveitamento, né? Em que pese, claro, a qualidade do Jean Carlos no gol que ele fez.
Eu vejo que o Juventude poderia ter vencido essa partida, mas longe de ser um resultado ruim, porque é fora de casa, porque saiu perdendo contra um adversário empolgado, que estava voltando para a Série A, que é forte dentro do Heriberto Rios, que tinha recém sido campeão catarinense. Então, no cômputo geral, sai bom o empate. Mas ali, pelas circunstâncias do jogo, a gente percebe que o Juventude poderia ter feito alguma coisa melhor. Porque eu achei um Juventude, primeiro, mais organizado, e eu achei um Juventude com mais qualidade do que o Criciúma, né? Não tô dizendo que foi ruim, mas poderia ter sido melhor, sobretudo se tivesse um pouco mais de aproveitamento. Então me preocupa essa questão de perder tantos gols. Acho que o Juventude tem que ser mais efetivo quando tiver chance, sobretudo contra times melhores, maiores. Não pode perder gol, né, gente? Na Série A não costuma perdoar isso. Para cada gol perdido, tu acaba levando um gol de times bons, e acho que o Juventude precisa corrigir isso. E essa questão dos dois meias, ela precisa ser bem estudada, né? Porque se tiver dois meias, o Juventude vai acabar se tornando vulnerável lá na última linha de marcação, até pelas características de seus laterais que não são tão marcadores assim. E aí eu já entro na projeção do jogo contra o Corinthians. Por ser um jogo no Alfredo Jaconi, eu creio que o Juventude tem condições de vencer, e ele precisa vencer. É importante que o Juventude arranque bem, porque lá nas janelas de meio do ano, os clubes tendem, né, aqueles que têm mais poderio financeiro, a se tornarem ainda mais fortes. Tem muitos clubes que arrancam titubeantes e depois contratam. Eu não sei se o Juventude vai ter essa capacidade de endividamento para contratar lá no meio do ano. Então é importante que o Juventude arranque bem. E para isso, esses jogos no Jaconi são fundamentais. O Juventude já tem que começar mostrando que em casa ele vai ser forte. Precisa dar essa mensagem para si próprio, para o torcedor e para os adversários. Olha, no Jaconi, né, o buraco é mais embaixo. Então, mesmo sendo o Corinthians um clube grande, né, um clube que vai ter torcida no estádio, um clube que tem, né, um investimento. Aliás, o Corinthians arrecadou R$1 bilhão no ano passado, né? É muito dinheiro. Mas o Juventude tem condição de fazer um jogo ao lado do seu torcedor e vencer esse jogo. Eu imagino uma partida muito equilibrada, só que o Juventude dessa vez tem que estar atento aos detalhes, sobretudo na hora de fazer gol, não pode perder a chance, né? Cada chance que criar tem que botar pra dentro, porque aí tem condição, primeiro, de fazer um jogo equilibrado e segundo, de conquistar os 3 pontos que seriam fundamentais nessa arrancada para fazer valer o fator local, para já respirar, para não começar pressionado, até porque depois tem 2 jogos difíceis, né? Botafogo no Rio, Atlético Paranaense. Então, o Corinthians também vem um pouco titubeante, né? Tem um elenco maravilhoso, mas oscila bastante, não fez um bom campeonato paulista. Então é um jogo para o Juventude ser competente e conquistar os 3 pontos. Deixa aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado, se inscreve, né? Se você não é inscrito aqui no canal, a gente vai seguir analisando a nossa dupla Caju por aqui. Valeu? Bom jogo a todos lá no estádio Alfredo Jaconi e até o próximo vídeo.